A Páscoa está chegando, a famosa Semana Santa, momento de reflexão, de buscarmos compreender mais o significado da morte de Jesus. É claro que a época em que o Ocidente celebra a Páscoa não é necessariamente a época do calendário bíblico. Mas o que significa a Páscoa? Qual o sentido desse evento e como Jesus o ressignificou através da Santa Ceia? É sobre esse assunto que eu quero falar um pouco com você hoje, a partir do que nós temos na Sagrada Escritura, na Bíblia, e também nos relatos da arqueologia e do contexto mais antigo que podemos alcançar, tá certo? Então vamos lá ao significado da Páscoa. Hoje eu sei que a Páscoa é muito atrelada a ovos de chocolate, coelhos, vem de uma tradição pagã, misturada com tradição cristã. Eu não vou entrar muito nesse mérito da questão, não por fugir da temática ou de qualquer polêmica, mas é porque eu sei que todo ano esse assunto da origem pagã do coelho, dos ovos, sempre é falado por muita gente. Então, como muitas pessoas já trazem essa informação, eu resolvi refletir um pouquinho sobre a Páscoa apenas no sentido bíblico dela, o que ela significa. Vamos começar em Êxodo. Êxodo capítulo 12, ali conta o momento em que Deus, com mão poderosa, libertou os hebreus da escravidão do Egito, das mãos pesadas de Faraó e dos egípcios. E Deus criou um ritual por meio do qual os hebreus seriam libertos. Interessante, Deus podia ter feito tudo sozinho, mas ele resolveu usar um homem que também tinha seus problemas, seus defeitos, chamado Moisés, e orientar o povo a participar dessa libertação também. Aqui em Êxodo capítulo 12, Deus institui como é que seria a saída definitiva dos hebreus do jugo egípcio. Diz no verso 16, por sete dias, uma semana, vocês hebreus comerão pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Você sabe que a massa, para ela poder criar a sua levedura, demanda tempo. Então, comer um pão sem fermento é que você não teve nem tempo para deixar o levedo crescer na massa e tudo mais. Ou seja, vocês devem comer o pão como quem está com pressa. Querer sair logo do Egito, estar apressados para ir embora dali, mas esperar o tempo certo do Senhor. E o que aconteceu? No verso 21, a história continua dizendo que Deus chamou Moisés e todos os anciãos do povo, ou seja, 7 dias depois que eles estavam comendo os pães sem fermento, e Deus disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Ou seja, os hebreus ainda não tinham saído do Egito. Mesmo assim, pela fé, tinham que celebrar uma saída que ainda não tinha acontecido. Ter a certeza que Deus vai cumprir com aquilo que ele promete. Então, interessante, eles deveriam matar esses cordeiros para celebrar a Páscoa. E como eles deveriam celebrar essa Páscoa? É interessante que a palavra Páscoa, que aparece aqui no hebraico, é a palavra Pessar. Pessar significa em hebraico passar por cima. Eu imagino que quando Moisés falou com o povo, olha, o Senhor me ordenou que vocês devam matar um cordeiro para celebrar o passar por cima. O que significa isso, Moisés? Passar por cima, pular. Passar por cima é pular, literalmente pular. Eu estou fazendo algo, daqui a pouco eu pulo e continuo fazendo. Moisés explicou depois. É porque o anjo do Senhor virá sobre o Egito e matará todos os primogênitos dos egípcios. Mas ele passará por cima da casa de vocês, não ferindo ninguém que esteja em sua casa. Porém, para que isso aconteça, você tem que ser fiel a Deus. Esse cordeiro que você vai matar no dia 14 do mês, você vai matar esse cordeiro na parte da manhã e vai comer a carne dele à noite. Aí à noite para o judeu já era o dia 15, porque no calendário judaico da Bíblia, e até hoje também seguido pelos religiosos de Israel, os dias não são demarcados de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. Em outras palavras, enquanto para nós aqui brasileiros, segunda-feira, 7 horas da noite, é segunda, 7 horas da noite, para a Bíblia já é terça-feira, porque a segunda-feira terminou ao pôr do sol. Perceberam? A noite de segunda-feira, de acordo com a Bíblia, aconteceria na noite do que nós chamamos domingo. E ao pôr do sol de domingo começaria a segunda. Ao pôr do sol de segunda começaria a terça. Ao pôr do sol de terça começaria a quarta e assim por diante. Então eles comeriam o cordeiro no dia 14 e quando fosse a noite,
daquele dia, que para eles já era o dia 15, eles deveriam comer o cordeiro. Matava durante o dia, comia à noite. Mas eles não comiam num jantar qualquer. Esse cordeiro deveria ser comido com ervas amargas e pão, sem fermento, é claro. Mas algo deveria ser feito com o sangue daquele cordeiro. Moisés disse o seguinte, no verso 22, peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã. Muitos hebreus fizeram isso. Eles mataram o cordeiro durante o dia, pegaram o sangue dele, passaram na viga das portas, no umbral da porta ali, né, no batente da porta, passaram ali, cobriram ali como se fosse uma tinta mesmo vermelha, e à noite, trancados em casa, comeram a carne daquele cordeiro com ervas amargas, o pão, e não saíram de casa. Naquela noite, os primogênitos dos egípcios morreram, mas os primogênitos dos hebreus foram poupados. E logo em seguida, depois disso, o povo foi liberto para ir ao deserto e atravessar o Mar Vermelho, e o resto da história você conhece. Deus então fez uma ordenança aos hebreus já naquele período ali de saída. Ele disse o seguinte, no verso 24, portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa, da Pêssar, do passar por alto, ao Senhor, que passou por cima das causas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Percebeu? Ele usa a palavra Pêssar, Páscoa em cima, embaixo ele dá o significado. Vocês responderão aos seus filhos, essa é a Pêssar do Senhor, porque naquele dia o Senhor passou por alto dos hebreus e só permitiu a morte dos egípcios. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai dar as orientações de Deus de como a Santa Ceia deveria ser comida, Paulo diz bem claro assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Ele fala antes disso que devemos comer a ceia com respeito, de maneira digna, etc. E ele diz, porque o que recebi do Senhor também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que fora traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Como você vê, aqui na Santa Ceia não há mais a presença de ervas amargas nem do cordeiro. O que significa isso para aquele que era judeu e havia reconhecido Jesus como o Messias? Significa que a Páscoa era, além de uma lembrança, um memorial, um ritual cristão, era também uma renúncia. Isto mesmo, uma renúncia. Eles deveriam renunciar à sua cultura e identidade egípcias. E no Novo Testamento, para aceitar a Santa Ceia, inaugurada pelo Messias Jesus de Nazaré, tinham também que renunciar à sua herança judaica. Agora a Páscoa seria celebrada não mais como os hebreus, mas de uma forma diferente. E por que não haveria mais cordeiro? Porque o Cordeiro de Deus já foi morto na cruz do Calvário. Não precisa mais ter sacrifício. E se alguém comesse a carne do cordeiro, estaria negando o sacrifício de Cristo. E Páscoa hoje também, além de todas as verdades que são ditas aí no YouTube, que ela simboliza agora a Deus nos retirar do Egito do pecado para uma novidade de vida, que ela lembra o sacrifício de Cristo, etc, 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 a Páscoa também deveria significar para nós renúncia. A renúncia do mundo, quem sabe até da cultura comercial em que vivemos. Não é fácil. Todo mundo celebra a Páscoa desse jeito, por que nós vamos fazer diferente? Renúncia. Foi a palavra que Deus pediu para os hebreus ao saírem do Egito e para os judeus ao se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Pense nisso. Nessa Páscoa, você está disposto a renunciar o mundo e as tradições mundanas em nome da verdadeira Páscoa e do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo Jesus? Algo a se pensar.
Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.